Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? E talvez também é essa pergunta que você tem feito: para onde nós vamos? Eu vejo pessoas assim, sabe, saindo de denominações que congregam ali há tantos anos e elas saem. Elas saem e muitas vezes não congregam em outros lugares. Elas ficam desigrejadas. Elas ficam assim com um sentimento de decepção. E aí ela começa a julgar como que todas as outras são iguais, enquanto que as denominações são diferentes uma das outras. A igreja do Senhor é uma só. O corpo do Senhor é um. É como o nosso corpo. Olha aqui, orelha, nariz, boca, olhos e cabeça e mãos e dedos. E olha quantos membros tem o nosso corpo. São vários membros. Assim é a igreja do Senhor. Então, não se preocupe assim com essa fachada de, de denominação, com essa nomenclatura denominacional. Não se preocupe. O que importa é que você esteja congregando. O que importa é que você esteja nessa ordem aqui, ó, desses princípios. Você esteja orando, sua ligação com o Pai, que você esteja lendo a Bíblia, que é o crescimento espiritual. Como você sabe que você está crescendo espiritualmente falando? Quando você cresce no conhecimento. Então, orando, lendo a Bíblia ou estudando a Bíblia, se santificando, se afastando das festas mundanas e congregando, congregando. É importante também o quinto que eu costumo colocar, porque o quinto é a prática da fidelidade. E essa prática da fidelidade começa dizimando, né? Quando a pessoa ela vive em oração, leitura bíblica, em consagração, se santificando, congregando e sendo fiel a Deus, então ela tem toda a força do temor do Senhor para vencer. Muito bem, nós estamos na noite de sexta-feira. Hoje, sexta-feira, nós temos a oração de libertação. Quero convidar você daqui da cidade de Itabirito, você que está aqui no grupo, nós colocamos também o link no grupo, convidando vocês a poder participar conosco desta oração de libertação e vir pegar o óleo da unção. Venha pegar o óleo da unção que ainda não tem. Uma boa noite para todos vocês que estão assistindo em um outro horário. Deus abençoe a todos. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Quando se inscrever, clica também no sininho para poder você receber as notificações da oração. Aqui é um canal de oração. Nós temos oração de manhã, tarde e à noite aqui. Tá bom? Muito bem. Vamos colocar na Bíblia agora na tela? Deixa eu colocar aqui na Bíblia para mim ler para vocês essa passagem que eu vejo muito interessante, de pessoas que estão perdidas e igualzinho os apóstolos, dizendo: Senhor, para onde nós vamos? Começando aqui do versículo 57, diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então é isso aí. De onde está vindo o teu alimento? Você está se alimentando de Cristo? Da palavra de Cristo? Ou você está se alimentando de um coaching? Se alimentando de palavras motivacionais? Se alimentando de novelas, de filmes, de séries? O que mais você ouve? Qual alimento espiritual, o alimento do entendimento está entrando? Pois é.
O versículo 58 já diz assim: este é o pão que desceu do céu, está apontando para ele. Não como vossos pais, não como de vossos pais. E que ele está mostrando já lá no deserto, na caminhada dos 40 anos, quando caiu o maná do céu, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre, está se referindo a ele. E esse comer deste pão é comer de Cristo, é viver de Cristo, não é só comer, é viver, é dormir, é nascer, é acordar, viver em Cristo. Sem fanatismo, tá? Sem religiosidade. Olha o versículo 59. E disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos discípulos ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem pode ouvir? E realmente era duro esse discurso, porque num período dos judaizantes, da prática dos judeus ortodoxos, que viviam a prática de Moisés, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia naquela época. Imagina aí Jesus agora dizer que é o pão vivo, que é o pão que desceu do céu, e dizer: eu, Pai, somos um. Olha aqui o versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos, seus discípulos murmuravam disto, né? Sabendo que os discípulos murmuravam disto, do que ele disse, disse-lhe: isto escandaliza-vos. Isto escandaliza vocês? Aí diz bem assim, no 62, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Imagina quando vocês verem, vocês vão assistir esse cenário, vocês vão estar lá. Ao 63, ele diz: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são o espírito de vida. Não estou falando bobeira, não estou mentindo. Na verdade, vocês vão ver. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se o Pai, meu Pai, não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E respondeu Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Meu Deus do céu! Vocês estão vendo, pessoal, como a palavra vivifica nosso espírito? Jesus está perguntando: vocês também estão escandalizados porque eu estou dizendo de que eu e o Pai somos um, que eu estou aqui amando do Pai, enviado pelo Pai? E aí você viu aí que muitos seguidores já não queriam seguir Jesus, saíram, se retiraram. E quando o Senhor Jesus pergunta para os 12, vocês, vocês, vocês também querem me deixar? Vão se retirar? E aí é onde Pedro, ele mais ousado, mais intrépido, né? E ele diz: não, Senhor, a gente não tem outro, não. A gente não tem nem para onde ir. Então, é assim, vocês que estão congregando nas denominações, saiba que existem as denominações com suas teologias, com os seus pensamentos teológicos. A Igreja Católica tem o seu, certo? De uma forma assim, bem genérica, que abrange muitos sentidos da sociedade, a parte antropológica, cultural. Por isso que é uma diferença dessa teologia católica para a teologia apologética. Já a teologia apologética é uma teologia da Bíblia.
Só na Bíblia, não tem costume, vícios e costumes e hábitos. É a Bíblia, é o que está escrito lá no cano, nos livros inspirados. Então, essa é a teologia apologética, que é a que eu sigo. Se você disser assim, pastor, qual seria a sua teologia? Ou a teologia certa para seguir? A bíblica, apologética, fazendo apologia às escrituras e que é a base de estudo, não tem outro. Então não vai por causa do costume de, dos santos, dos pais da igreja, dos apóstolos. Jesus tinha hábitos que a gente não pode viver nos dias de hoje, os hábitos de Jesus. Tinha coisas que Jesus falava, que Jesus fazia, que nos dias de hoje não tem mais sentido. Então a gente tem que trazer a Bíblia Sagrada para o nosso mundo e a gente ter a nossa hermenêutica, a nossa exegese e a gente estudar para a gente viver e não ficar na dependência de uma denominação. Não ficar na dependência de um pastor, de um líder, de um fulano beltrano. Cristo é o líder. Então, não caia nessa nas doutrinas. Você vai ver aí pessoas que andam de terno num calor tremendo e estão lá de terno porque o pastor diz que tem que usar terno. E onde é que está escrito que tem que usar terno? Você vê aí as mulheres de que com um saião, com roupas diferentes, porque a doutrina da sua igreja diz que não pode usar calça comprida, não pode usar outros tipos de. E onde é que está escrito isso? Para os dias de hoje. Porque se a gente for voltar lá para os dias de Cristo, a gente vai ver vícios, hábitos, costumes para o dia daquele tempo. Se a gente for voltar lá para o tempo de Moisés, a gente vai ver também os hábitos e costumes que já não tinha mais no tempo de Cristo, mas no tempo de Moisés lá atrás tinha. De Moisés para Cristo são 1.200 anos. De Cristo até nós são 2.025 anos. Então, vamos usar a nossa fé inteligente, seguir a linha do tempo. É óbvio de que o Senhor não quer vandalismo, é óbvio que o Senhor não quer o levianismo, o escandalizar, desrespeitar, a desordem, a falta de decência, de respeito. Claro que Deus não quer, mas é aí onde existem esses pecados, que são pecados mortais. Inclusive, se você quiser saber sobre esse pecado mortal e pecado venal, então você vê ontem, a mensagem de ontem, está aqui, ó. Tá aqui no canal, a mensagem de hoje eu estou falando sobre isso. Procura assistir a de ontem. Tá bom, meus amigos? Para onde você vai? Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Você tem que estar onde você está em Cristo. Ah, para onde eu vou? Porque eu vou para uma denominação que a teologia é uma teologia dispensacionalista, que é a teologia dos assembleanos, e aí tem um montão de doutrina, de costumes, e eu não quero seguir essas doutrinas, esses costumes. Então, siga, ora. Você tem que ter a tua fé, né? A fé dos outros não. Ah, mas se eu não tiver, eu não vou ceiar lá. Eles não vão ceiar, não vão me servir a ceia se eu não seguir e tal. Então vem para aqui para o ministério, porque a gente vai deixar você bem à vontade. Ah, mas eu sou de outro estado. Então procure uma denominação mais próximo da Bíblia e congregue, não deixe de congregar. O meu conselho é que você procure viver em comunidade e pessoas que têm o mesmo princípio, a mesma fé, o mesmo Deus, e seja feliz. Procure o que você acha. Você não vai encontrar perfeito, denominação perfeita, igreja perfeita, pessoa perfeita. Mas você vai encontrar pessoas que se aproximam de Cristo e também instituições que é mais próximo da Bíblia. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Quero convidar você para orar junto comigo agora, nesse momento, independente de sua religião. Quero apresentar a Deus agora sua vida, sua casa, essa noite de sexta-feira. Vamos pedir a Deus para que nesta noite de sexta-feira seja um dia feliz, uma noite feliz. Você que está de dia, Pastor Lira, eu estou participando aqui, eu estou de dia, não estou à noite. Amém? Então seja feliz em qualquer horário. Deus é Deus da noite, é Deus do dia, é Deus de todo momento. Ele é Deus onipresente, onisciente, onipotente, é o Todo-Poderoso. Vamos então
falar com Ele nesse momento de oração, em nome de Jesus. Abra o seu coração agora, abra a sua alma e se envolva com Ele, se envolva com esse Deus. Ele é Deus, Ele é Senhor. A presença dEle é real, agora aqui. A presença dEle é real, nesse momento. Glória a Deus. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir que o Senhor abençoe essa noite de sexta-feira. Abençoe, ó Pai, essas pessoas que estão ouvindo, participando comigo nesse momento. Que o Senhor visite cada um. O Senhor falou para os discípulos: e vocês também vão se retirar? Vocês também vão me abandonar? Mas Pedro se levantou e disse: para onde nós iremos, Senhor? Se a vida eterna está em ti, nós temos esse mesmo pensamento. Eu tenho esse mesmo entendimento, Senhor. Para onde eu vou? Se a vida eterna está em ti. Então, Pai, tome a minha vida, minha família. Entrega na mão de Deus também tua vida, tua família, tua casa. Entrega na mão de Deus agora teus caminhos. Você que está orando em outro horário, não está na noite de sexta, mas você está orando agora, abriu o link em outro momento. E você que está agora, nesse momento comigo da transmissão, nesse momento da transmissão, se você quiser vir correndo, gente, participar conosco às 19 horas da oração de libertação e pegar o óleo da unção, venha, busque sua libertação. Você que precisa de se libertar de insônia, medo, opressão, depressão, visão de vultos, audição de vozes, problemas espirituais. Oh, meu Pai, visite essa pessoa que está com problema no casamento, na família, problema financeiro, problemas de doença. Visite cada um, Pai, e abençoe a todos. Católico, evangélico, independente de religião, abençoe a todos. Para a honra e glória e louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Que bom. Meus amigos, chegamos ao final aqui da nossa programação. Estaremos amanhã de volta aqui, no sábado, e também todos os dias, a oração de manhã, tarde e à noite. Eu só vou colocar aqui rapidinho para vocês essas informações. Deixa eu colocar as informações da oração da noite, que está aqui, ó. A oração da noite. Então você tem aqui o número de telefone, você tem aqui, deixa eu colocar a outra está completa, porque a outra tem até o QR Code, que quem quiser ser mantenedor do programa, está aqui, ó, tem a chave do Pix, capa dos livros. E assim nós encerramos. Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.